Olá! O programa Conexão Eleitoral desta semana vai mostrar que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou as resoluções das eleições municipais de 2020. Veja também. TSE faz sessão de encerramento de 2019 da Justiça Eleitoral. Processo judicial eletrônico está implantado em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. E ainda, os principais acontecimentos de 2019 na Justiça Eleitoral. Tudo isso agora no Conexão Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou as resoluções que vão regulamentar as eleições municipais do ano que vem. Uma das principais inovações na regulamentação das eleições está nas resoluções sobre propaganda eleitoral, horário gratuito e condutas ilícitas em campanha, e também sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta. As instruções passam a combater de forma mais dura a desinformação, ao prever que a veiculação de uma notícia sabidamente falsa vai dar direito de resposta. Referido dispositivo exige que, ao utilizar em sua propaganda eleitoral qualquer conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, o candidato, o partido ou a coligação verifique a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação. Na eventualidade de a informação divulgada ser comprovadamente inverídica, o artigo prevê a possibilidade de exercício de direito de resposta pelo ofendido, na forma do artigo 58 da Lei 9.504 de 97. Também ficou estabelecido na resolução de propaganda que os partidos políticos devem destinar tempo de propaganda eleitoral para as mulheres. A fatia reservada para elas deve ser proporcional à quantidade de candidaturas femininas, observado o mínimo de 30%. Com relação à escolha e registro de candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral realizou alterações na regulamentação da cota mínima de gênero. Merecem destaque na regulamentação do registro de candidatura os seguintes elementos. 1. A adoção de medidas preventivas contra condutas ilícitas, em especial contra a fraude à cota de gênero. 2. A regulamentação da cessação da candidatura sub júdice, em conformidade a precedentes do Supremo e do TSE. 3. A sistematização das formas de citação e intimação aplicáveis ao registro de candidatura. E 4, a incorporação de disposições que consolidam a integração do sistema de candidaturas com o processo judicial eletrônico. A substituição da palavra sexo por gênero nas disposições relativas à reserva de candidaturas femininas, conforme consulta respondida pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Todas as resoluções foram aprovadas pelo plenário em sessões administrativas. O relator das instruções, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou o trabalho feito por técnicos da Justiça Eleitoral para elaborar as minutas, assim como a realização de audiências públicas para debater os documentos com a sociedade antes de trazer as propostas de resolução à Corte. A resolução sobre o cronograma operacional do cadastro eleitoral foi aprovada sem grandes alterações pelo TSE, assim como a instrução que regula os modelos de lacres da urna eletrônica. Ressalta-se que a única alteração na instrução, em comparação àquela utilizada nas eleições de 2018, diz respeito à criação de um anexo que trata dos procedimentos de utilização dos lacres e do envelope de segurança. Ao analisar a instrução sobre fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que a minuta sofreu algumas alterações, sempre com o intuito de tornar o processo mais transparente. A transparência dos sistemas eleitorais foi ampliada pela possibilidade de análise dos códigos-fonte, bem como pela previsão de fiscalizações extraordinárias autorizadas pelo TRE ou TSE. A resolução que trata da prestação de contas nas eleições 2020 também trouxe inovações. Gastos com advogados e contadores nas campanhas eleitorais, fixação de limite de gastos para as campanhas da eleição de 2020, limite para o autofinanciamento da campanha eleitoral e transferência de recursos de campanha entre partidos e
candidatos. A instrução sobre Fundo Especial de Financiamento de Campanha fixa procedimentos administrativos para a gestão e a distribuição de recursos. A minuta foi aprovada com uma alteração importante sobre o percentual mínimo destinado às candidaturas femininas. O percentual destinado às campanhas femininas seja proporcional ao número de candidatos, observando-se o mínimo de 30% do total do valor recebido pelo fundo. Outra resolução aprovada pelos ministros trata do calendário com as datas do processo eleitoral a serem respeitadas por partidos, candidatos, eleitores e pela própria Justiça Eleitoral. A última instrução a ser aprovada foi a que trata sobre atos gerais do processo eleitoral. Algumas inovações trazidas na resolução dizem respeito à transparência do processo eleitoral, como a nova apresentação dos votos dados a candidatos sub júdice. Desse modo, os votos do candidato proporcional que venha a ter seu registro ou diploma cassado passam expressamente a ser considerados anulados, vedado seu aproveitamento pela legenda partidária. No dia 19 de dezembro, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral realizou a última sessão do ano. Veja agora como foi o encerramento do semestre forense do TSE. Ao fim da última sessão plenária de 2019, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, apresentou um balanço dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, foram realizadas 141 sessões plenárias, sendo 72 ordinárias jurisdicionais, 54 ordinárias administrativas, 8 extraordinárias jurisdicionais, 4 extraordinárias administrativas e 3 sessões solenes. Quase 7.500 processos foram recebidos, 6.300 eletrônicos e 1.100 físicos. O estoque processual diminuiu em 15%, com mais de 8.000 processos baixados. A ministra Rosa destacou o trabalho do TSE no combate à desinformação. Eu lembro o programa de enfrentamento à desinformação, para mim de capital importância. Um programa para ampliar as ações voltadas a reduzir os impactos negativos da disseminação de informações falsas que, num determinado momento, afetaram a própria ou tentaram afetar a credibilidade da Justiça Eleitoral e o processo eleitoral num sentido amplo. Neste momento, o programa está priorizando ações de conscientização sobre a desinformação. Com a contribuição de parceiros, que são 48 parceiros atualmente, estamos divulgando informações sobre o funcionamento do processo eleitoral e, de modo particular, da urna eletrônica, os cuidados a tomar na reprodução de informações de origem desconhecida. A ministra também destacou que, em 2019, o processo judicial eletrônico foi implantado em todas as instâncias da Justiça Eleitoral, além da criação da Comissão TSE Mulheres. Além disso, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressaltou a importância deste ano para a organização das eleições municipais de 2020. Esse ano de 2019, como um tempo de semeadura, é uma etapa fundamental, é sempre bom lembrar, de um complexo e minucioso processo de organização de um pleito de tamanha dimensão, a demandar planejamento estratégico, gestão de recursos, ações de logística e um acurado trabalho de regulamentação. A sessão de abertura do ano de 2020 está marcada para o dia 3 de fevereiro. Nós vamos mostrar agora como vai ser o funcionamento do TSE. Até lá! Do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral vai estar em recesso. Nesse período, os protocolos judiciário e administrativo do TSE vão funcionar em regime de plantão, somente em dias úteis, de 1 às 6 da tarde. Do dia 7 de janeiro até o dia 31 do mesmo mês, o atendimento ao público no TSE vai ser entre 13 e 18 horas. Os prazos processuais ficam suspensos até o fim de janeiro. Durante esse período, o ministro fica de plantão no tribunal para analisar medidas urgentes. A sessão de abertura do primeiro semestre forense de 2020 no TSE está marcada para o dia 3 de fevereiro, às 7 horas da noite.
E por falar em recesso, que tal aproveitar as férias para regularizar suas pendências junto à Justiça Eleitoral? Confira agora os serviços que são oferecidos nos cartórios eleitorais durante esse período. Lorena é do Espírito Santo, mas mora em Brasília há 3 anos. Ela aproveitou as férias da faculdade para transferir o título neste cartório eleitoral. Eu quero começar o ano novo sem pendências, então eu vim regularizar meu título para, na próxima eleição, exercer o meu dever de cidadão. Giovana também precisou de um dos serviços do cartório, emitir a certidão de quitação eleitoral. Eu precisei para tirar a segunda via do passaporte. Esta época em que muita gente está de férias do emprego ou da faculdade é ideal para resolver pendências. Com a proximidade das eleições municipais, os serviços eleitorais só vão poder ser realizados até maio de 2020. Para saber o horário de funcionamento do cartório mais próximo, acesse o portal do TSE na aba Disque Eleitor. Deixou de votar em 3 eleições seguidas? É preciso regularizar a situação. Seu município já deu início ao cadastramento biométrico e você ainda não foi ao cartório? Também é necessário resolver essa pendência. Alguns municípios de alguns estados ainda estão realizando o recadastramento biométrico. Não é o caso do Distrito Federal, porque aqui já foi feito 100% dos eleitores, mas é bom que o eleitor de outros estados verifique se é necessário fazer o seu recadastramento biométrico. Já os eleitores que estão fora do Brasil devem consultar o site da Zona Eleitoral do Exterior. No próximo bloco, você vai ver que o processo judicial eletrônico já foi implantado em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Não saia daí! O processo judicial eletrônico começou a ser implantado em 2015. Naquele ano, apenas algumas classes processuais eram protocoladas pelo PJE e apenas no Tribunal Superior Eleitoral. Em 2019, a tecnologia alcançou todas as instâncias da Justiça Eleitoral. A meta foi cumprida. As 2.644 zonas eleitorais de todo o país já estão com o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, implantado. Na prática, isso quer dizer que a partir de agora, todos os novos processos eleitorais terão tramitação digital desde o início. O processo ele passa a ficar disponível a qualquer momento e em qualquer lugar, desde que o interessado em acessar, ele tenha acesso, tenha conexão à internet. Além disso, também a celeridade do processo, ela aumenta, porque o sistema eletrônico ele automatiza uma série de pequenos atos que são praticados manualmente. E o último aspecto importante que eu vejo também da economicidade, que nós tendemos, então, a reduzir gastos com papel, com impressão. Foram 5 etapas para a implantação completa da ferramenta, que começou a ser usada nas capitais e seguiu para o interior. Depois, foi para as zonas de médio porte, onde a conexão era em torno de 2 megabytes. Seguiu para as zonas com 1 megabyte e, por fim, para onde a conexão de internet se dá via satélite. O processo de implantação do PJE na primeira instância começou em agosto de 2019. Ele foi instituído por meio de uma portaria assinada pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber, que obriga a utilização dessa ferramenta eletrônica em toda a Justiça Eleitoral. O sistema do processo judicial eletrônico, chamado PJE, está instalado em todas as 2.644 zonas eleitorais do país, sendo de uso obrigatório para ajuizamento e tramitação de novas ações. O processo judicial eletrônico já é utilizado no TSE desde 2015 e nos tribunais regionais desde 2017. Até as eleições de 2020, o TSE pretende cadastrar nos meios digitais todos os processos existentes e ainda modernizar o programa. Migrar a versão que atualmente está sendo usada no TSE e nos TREs, que é a versão 2.0, para a mesma versão que foi implantada nas zonas eleitorais, a versão 2.1,
que é uma versão mais leve, consome menos banda de internet e, consequentemente, mais rápida, dá uma resposta mais rápida para o usuário. E isso é uma boa notícia, já que com as eleições municipais de 2020, a expectativa é receber mais de 1.200.000 processos. Celeridade, economicidade e sustentabilidade. O TSE tem trabalhado cada vez mais para diminuir a burocracia e facilitar a vida de quem precisa da justiça eleitoral. O ministro Carlos Orba tomou posse para o segundo biênio no Tribunal Superior Eleitoral. A nomeação do ministro Orba saiu no Diário Oficial da União do dia 16 de dezembro. É o segundo biênio do magistrado como ministro substituto da classe dos advogados no Tribunal Superior Eleitoral. Carlos Bachid Orba tomou posse no TSE pela primeira vez em 2017. Gaúcho é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesmo local em que completou o mestrado em Direito do Estado e Teoria do Direito. É doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, onde também é professor. Nas eleições do ano passado, o ministro Orba atuou como juiz auxiliar para analisar representações ou reclamações. Julgou, por exemplo, um pedido de direito de resposta de Jair Bolsonaro, então candidato à presidência, contra a revista Veja. Analisada em sua completa extensão, a reportagem igualmente não é caluniosa, difamatória ou injuriosa. O que se tem, repita-se, é uma descrição objetiva de alegações constantes de processo judicial. O ministro Orba foi empossado em solenidade realizada no plenário do TSE no dia 18 de dezembro. Após ler o compromisso regimental e assinar o termo de posse, ele foi homenageado pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Quero dizer também da importância da atuação de Sua Excelência como juiz auxiliar da propaganda. Já o tenho destacado em outras oportunidades, no pleito de 2018, com esmerado empenho e destacado compromisso institucional na fiscalização e no julgamento das demandas. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, entre os quais são escolhidos presidente e vice do TSE, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, sendo que um é eleito corregedor-geral da Justiça Eleitoral, e 2 representantes da classe dos advogados. Cada ministro efetivo tem um substituto da mesma origem. Depois do intervalo, nós vamos ver como foi o ano de 2019 na Justiça Eleitoral. A gente volta já já. « 2019 foi um ano de bastante trabalho e muitos avanços na Justiça Eleitoral. Vamos ver agora o trabalho de ministros, juízes e funcionários dos tribunais e zonas eleitorais durante o ano. Um ano à frente do TSE. Em 2020 tem eleições. Olha aí a logomarca. Teve teste público de segurança. E para fechar com chave de ouro, menção honrosa ao TSE durante o Prêmio Inovare. Na Justiça Eleitoral, meus parabéns. 2019 foi mais um ano bastante produtivo na Justiça Eleitoral. De muito trabalho e com a atenção voltada para as eleições municipais do ano que vem. Prefeitos e vereadores serão escolhidos em mais de 5.500 municípios brasileiros. Várias ações foram feitas pelo TSE para garantir transparência e segurança na hora de votar. Teve o teste público de segurança entre os dias 25 e 29 de novembro. Desde 2009, o teste acontece no ano anterior às eleições. O objetivo é aprimorar e fortalecer o sistema eletrônico de votação. 2 planos de teste foram bem-sucedidos, mas nenhum deles conseguiria alterar o resultado de uma eleição. Agora, o TSE está corrigindo as falhas apontadas e, em abril, vai receber novamente alguns investigadores que vão testar as soluções implementadas. Nós tivemos 13 planos de testes. Basicamente, 2 desses planos tiveram efetivamente achados importantes.
mas eles vão certamente contribuir para que nós façamos as melhorias. Mas a preocupação do TSE foi além do sistema eletrônico de votação. O eleitor foi tema do programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições 2020. Entidades públicas e privadas firmaram um acordo com o TSE para ajudar no combate à desinformação. O tribunal está produzindo uma série de vídeos sobre o tema para reforçar a importância da verdade e o perigo em torno das notícias falsas. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E para chamar o eleitor às urnas, foi lançada uma campanha para as eleições de 2020. Seu voto tem poder. Um vídeo cheio de cores que traz, além do convite à cidadania, as palavras diálogo, diversidade e democracia. A gente tentou trabalhar uma logo que a gente traz muito essa coisa da diversidade, a diversidade de opiniões, a diversidade de cores, de credos, de ideologias, que precisam convergir num diálogo que é o resultado principal da democracia. O direito de votar está previsto no artigo 14 da Constituição. Mas até 1932, as mulheres não podiam manifestar o voto nas urnas. Hoje, elas são maioria nas votações. E em 2019, o que não faltou foi incentivo para elas. Desde uma exposição com as pioneiras na política do país, até o lançamento da Comissão TSE Mulheres, formada por 6 servidoras. Além disso, foi apresentado um hot site, o Participa Mulher. Iremos promover a realização e divulgação de estudos e pesquisas relacionados à participação feminina. Este ano também foi de metas cumpridas. Estamos falando da biometria. Até o início de dezembro, mais de 77% de todo o eleitorado brasileiro já havia concluído o cadastramento biométrico. Isso é mais que a meta estipulada para 2019. São mais de 114 milhões de pessoas com as digitais registradas na Justiça Eleitoral. E foi um ano também de muito estudo. O ministro Edson Fachin apresentou a primeira fase dos trabalhos que identificam possíveis conflitos nas regras eleitorais. São 2 volumes. O primeiro tem a apresentação metodológica e o registro histórico dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. O segundo possui o relatório final do eixo sobre direitos políticos e correlatos. O conteúdo está disponível no site do TSE. É um trabalho de editoração esmerado que prestigia o conteúdo e, portanto, é um continente que merece, ao lado do nosso agradecimento, a saudação, porque coloca também o trabalho à disposição de toda a comunidade para consulta e, evidentemente, os desdobramentos que seguir-se-ão. E estudo sempre traz coisa boa. Em 2019, ano em que a ministra Rosa Weber completou 1 ano à frente do TSE, não faltaram homenagens ao trabalho realizado pelo tribunal. Os avanços tecnológicos da Justiça Eleitoral foram lembrados no seminário das Altas Cortes do BRICS. E eu faço esse registro para parabenizar pela excelência o corpo funcional desta casa que atuou neste projeto. O discurso da ministra é para fechar o ano com chave de ouro. No dia 3 de dezembro, o TSE subiu ao palco, representado pela presidente do tribunal e pelos principais responsáveis pela campanha TSE contra Fake News. O tribunal recebeu menção honrosa durante o prêmio Inovare, um dos mais importantes da justiça brasileira. Ter o reconhecimento do trabalho que nós fizemos sob pressão e de uma maneira reativa naquele momento é de fato muito importante e mostra que nós estávamos no caminho certo. Nós respondemos de uma maneira criativa, de uma maneira ágil, dentro do limite dos nossos recursos. Essa campanha TSE contra as fake news não foi uma campanha publicitária feita por agência de publicidade. Foi uma campanha feita pela Ascom do TSE dentro do tribunal com profissionais da Ascom. Ou seja, não gerou nenhum custo extra para o tribunal. Então isso é muito importante e merece ser replicado. Um ano produtivo e de muita preparação. E 2020 está aí. Tem eleição e mais trabalho pela frente para garantir para você
confiança, segurança e transparência. O programa Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. Até mais!